bem-vindo a mais um Opina Gabriel. No Opina Gabriel de hoje a gente vai falar de um tema muito importante para todo cristão de verdade, que é a caridade cristã e as esmolas. Não dê esmola, ou não dê esmola, isso é ingenuidade. Ou então não dê esmola quem precisa, ou busca o Estado, ou procura um trabalho. Quantas vezes a gente já escutou isso? Até pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem conservadoras, pessoas que entornadas em uma razão falsa, uma razão materialista, se coloca contra as esmolas, se coloca contra a caridade. E até incentivam a proibição das esmolas. Hoje, o ato de dar esmola virou quase um pecado social. Um ato que não entende a política pública. E se eu te dissesse que este ato de não dar esmolas, na verdade, não tem nada de moderno. Ele só é a ressurreição de um pensamento que se tinha antes do cristianismo, onde os pagãos eram completamente contra o ato de dar esmolas e o ato da própria caridade. Neste vídeo, vamos considerar o que a igreja nos ensina sobre as esmolas. Eu obtive este conhecimento através de diversos vídeos de pessoas como o Padre Paulo Ricardo, através de programas como Rasta News, da Brasil Paralelo, outros diversos programas católicos confiáveis, onde eu fiz um compilado do conhecimento que eu fui adquirindo pelo tempo e fiz o roteiro deste texto. Estes são os créditos da onde eu tirei este conteúdo, conhecimento que eu adquiri durante um bom período de tempo. E a gente vai entender que dar esmola não é ajudar alguém, propriamente dito. Isso é uma visão meramente material. A gente tem que entender que dar esmola é amar o próprio Cristo, que está presente no pobre. E vamos ver como esta visão da caridade cristã ela se opõe radicalmente ao assistencialismo estatal. Certo? Agora, para entender esta revolução que o cristianismo trouxe em relação às esmolas e à caridade, a gente tem que entender como que era o mundo antigo, especificamente o greco-romano. Que a caridade, ela simplesmente não existia. Não se tinha sequer uma palavra para caridade ou uma palavra para esmola. Isso veio surgir apenas com os cristãos. Os filósofos e os líderes da época viam a esmola e a caridade como algo desprezível. Sêneca, famoso filósofo, dizia: "Não darei nada aos homens, apesar de precisarem de ajuda, apesar de passarem por necessidade. Mesmo que eu lhes dê algo para ajudar, eles continuarão precisando de ajuda." Era isso que Sêneca falava. Cícero, outro filósofo por sua vez, alertava que ao dar esmola para o mendigo, deveria se esperar que o mesmo esperaria novas esmolas no futuro. Isso é bastante familiar, não é mesmo? Parece que é uma frase dos tempos de hoje. E de fato, se eu tirar ela da sua autoria, parece muito uma frase que a gente escutaria facilmente nos tempos modernos. A gente tem que entender que, assim como hoje havia doações para os pobres por interesse próprio, cada um, se ajudasse o pobre, era com desprezo e com a intenção pessoal por trás. Nunca era uma ajuda desinteressada. Até porque isso na época, e hoje em dia, muita gente ainda pensa assim, isso é algo desprezível. Isso seria algo desprezível. Foi o cristianismo que então traz esta ideia de caridade, na onde o pobre, assim como todo outro ser humano, ele tem um valor infinito, pois ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. E mais, que servir especialmente os pobres é servir o próprio Deus. Mas afinal, o que é a caridade? Não é filantropia, não é assistencialismo, não é política social. Caridade é o amor a Cristo. É isso que a doutrina da Igreja Católica nos ensina. Quando Cristo diz: "Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber", ele está revelando algo profundo. O pobre não é alguém que apenas precisa de ajuda. A esmola, isto é, ser caridoso, é um ato
de amor direto a Deus. E aqui está algo fundamental que o mundo moderno esqueceu. Dar não é apenas entregar algo a alguém, mas é dar-se a si mesmo. A verdadeira caridade não é você jogar uma moeda, um dinheiro ao pobre e seguir em frente como se você jogasse pães aos pombos. É o reencontro pessoal, é o olho no olho, é reconhecer a dignidade daquela pessoa, é estar disponível para aquela pessoa. Preste muita atenção no que eu vou explicar agora. São Paulo nos recorda o seguinte: Deus nos salvou, não pelas obras de justiça que tivéssemos feitos, mas pela sua misericórdia. O que eu quero explicar aqui é o seguinte, até o final você vai entender. O apóstolo, nesta passagem, ele quis dizer que nenhum ser humano, por simplesmente cumprir uma lei, por simplesmente fazer boas obras, seria salvo por mérito próprio, pois toda a salvação é de mérito divino, de mérito de Jesus Cristo. E ele nos recorda isso. Mas agora seguimos para São Tiago. São Tiago, por sua vez, na sua passagem, ele vai citar outros tipos de obras. E estas obras são as obras da caridade, que são fruto da fé viva e operante. Está escrito o seguinte: vês que a fé cooperava com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim, a Igreja e as Escrituras nos ensinam o seguinte: há uma harmonia perfeita entre o que esses dois apóstolos disseram. Em Gálatas 5, versículo 6 está escrito o seguinte: somos justificados pela graça de Deus, por meio da fé, que opera pela caridade. Então, nós, que nada merecíamos, recebemos tudo pela misericórdia divina. A esmola, portanto, é a nossa forma, dada por Deus, de participar dessa generosidade imensa de Deus. Quando damos ao próximo, imitamos o Pai. Certo? E você pode me perguntar: e se o mendigo usar esse dinheiro para drogas, para vício, para álcool, para bebedeira, ou para qualquer coisa que você não acha justo ou aplicável o seu dinheiro? E até mesmo, e se ele for um fanfarrão e não for pobre? Essas são as objeções mais comuns, certo? E aqui, a gente precisa fazer uma distinção importante. E eu já quero fazer um adendo. Nem toda doação, assim como era no passado, hoje em dia, nem toda doação ela é caridosa. A caridade, ela só é aplicável quando você faz a doação por amor a Cristo. Não é para se exaltar. Muita gente usa os pobres como massa de manobra para aumentar o seu poder. E daí que nascem políticas como o comunismo. Então, uma pessoa que faz doações e ela não faz estas doações por amor a Cristo, se ela faz essas doações, estes bens, que não deixam de ser bens, mas se não for por amor e honra a Cristo, de nada adiantou dar tudo aos pobres. Porque a caridade é justamente isso. Você ajuda a pessoa porque você vê na pessoa a imagem e a semelhança de Deus. Não é para se exaltar, não é para se glorificar. É justamente o contrário. Tanto que é preferível que você faça as esmolas sem ninguém ver. A Igreja nos ensina que a caridade deve ser feita com prudência. Sempre deve, se possível, levar à evangelização. Porque a caridade não é só você entregar o dinheiro para a pessoa. É você entregar o que você tem. O que você tem, você dar para o outro. Se você tem amor, você dá amor. Se você tem dinheiro, dá dinheiro. Se você tem comida, dá comida. Se você tem o evangelho, dá o evangelho para a pessoa. É dar-se, não é uma obrigação no sentido material. Prudência não é julgamento. Prudência não é julgamento. Você não é o juiz da pessoa. Você tem que lembrar que ele prestará contas no tribunal universal de Deus. Não é papel você interrogar a pessoa.
perguntar para a pessoa o que ela vai fazer com o dinheiro, ou se ela merece aquele dinheiro, se ela realmente vai aplicar aquele dinheiro para o bem que você quer. Você tem essa mentalidade de julgador, você está aumentando o seu ego, porque você está se colocando no lugar de Deus, você quer ajudar a pessoa, essa pessoa a fazer o que você quer. Seu papel, enfim, não é julgar a pessoa, não é ser fiscal da pessoa, é fazer a caridade. Você não tem direito de determinar o que a pessoa vai fazer ou não com o seu bem. Isso seria, para todos os efeitos, seria tolir a liberdade que Deus deu àquela pessoa. Você dá. Sabe por que você tem que dar? Porque Deus te deu primeiro. E ponto. Acabou aí. Você tem que dar por isso. Um ponto muito importante. Lembre-se, todos nós somos mendigos diante de Deus. Quando pedimos algo em oração, quando precisamos de algo, quando estamos doentes, quando temos um familiar doente, quando queremos passar numa prova, quando queremos uma aprovação, quando queremos uma oportunidade de emprego. Quando a gente pede tudo isso, a gente não está numa posição diferente do que aquele mendigo está, porque somos mendigos pedindo para Deus, que é todo-poderoso. E a misericórdia dele é tão grande que ele não tem obrigação nenhuma para com nós. E mesmo assim, ele nos concede grande parte daquilo que a gente pede, se ele, na sua sabedoria infinita, vê que aquilo era proveitoso para a conquista da nossa salvação eterna. Então, se a gente não merecendo nada, Deus, Pai Todo-Poderoso, nos concede coisas que muitas das vezes a gente vai desvirtuar do real motivo. Muitas das vezes a gente pede algo para proveito bom e a gente vai lá e trai Cristo, não honra aquilo que Deus nos deu. Quem somos nós para julgar o mendigo? O Senhor disse, dá esmolas e tudo serás limpo. Jesus disse, e ainda quando deres esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que anda fazendo a tua mão direita. A esmola, então, é um gesto silencioso de amor a Cristo. Purifica nosso coração e nos aproxima de Deus. São Tomás de Aquino nos ensina que a caridade é a forma de todas as virtudes e a esmola uma de suas expressões mais concretas. Agora imagina comigo as seguintes coisas. Se cada restaurante desse ao que comer a um mendigo, sempre, todos os dias, logo teríamos mais restaurantes do que mendigos. E se cada família católica, se cada paróquia, se cada comunidade pastoral adotasse os mendigos do seu bairro, da sua cidade, para dar-lhes o que comer, dar-lhes oportunidades dignas de ser humano, dignas porque ele é filho de Cristo, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Eu pergunto, o que aconteceria? Logo, teríamos mais famílias, mais paróquias do que mendigos. Com a caridade e com a esmola, logo terá mais pessoas ajudando do que pedindo esmola. Isso não é algo utópico, longe disso. É a realidade do reino de Deus. Tudo que Deus, Jesus fala, não é mera tese, não é mera teoria. Tudo que ele falou acontece. A caridade, então, ela se multiplica. Ela não para, ela cresce. Por que ela não para de crescer? Porque ela não é um recurso finito do Estado. Ela é fruto do amor. E o amor se multiplica quando é compartilhado. Cada ato de caridade inspira outro. Cada pessoa que é ajudada, se sentindo digna, ela, quando puder, ajudará a outra, para que aquela outra também se sinta digna. Mas temos que ter em mente que isso só funciona quando a caridade ela é de coração, quando é vivida em comunidade. E aqui chegamos em um ponto crucial. A sociedade é formada por famílias, por indivíduos, por igrejas, e não pelo Estado. A doutrina social formulada pela Igreja nos traz o princípio da subsidiariedade. O princípio foi formulado pelo Papa Pio XI, e é uma injustiça e um grave erro quando uma sociedade maior, isto é, o Estado, toma para si aquilo que sociedades menores, isto é, famílias, comunidades, indivíduos, igrejas, poderiam fazer por si só. A família é a célula fundamental da sociedade. É nela que começamos a aprender a amar, a servir, a sermos educados, a sermos catequizados, a sermos membros de uma sociedade civilizada. A caridade, que nasce do princípio
da família, do indivíduo e não do Estado, ela é aquela caridade pessoal. É aquela caridade que nasce do coração, aquela caridade que é verdadeira. Não é caridade feita de forma burocrática, não é a caridade, entre muitas aspas, é claro, não é a caridade feita de forma sistematizada. A caridade que eu digo aqui é a caridade pessoal, aquela caridade concreta, cheia de amor. Ela cria vínculos, cria comunidades e cria, acima de tudo, dignidade entre as pessoas. Tanto para quem dá, tanto para quem recebe. Porque aquela pessoa que porventura, por algum flagelo, esteja na posição de receber, ela sabe que sendo ajudada, quando ela estiver numa posição melhor, já não precisando mais de ajuda, ela poderá ajudar outros. Então não há vergonha, claro, nesse sistema de caridade cristã que eu estou falando aqui. O assistencialismo estatal, por outro lado, ele é complicado. Ele é impessoal. Ele é rígido, ele é burocrático, ele é frio. Ele pode até, eventualmente, um dia, utopicamente, entregar um benefício. Mesmo que esse benefício talvez seja roubado no meio de toda a máquina estatal. Mas uma coisa que ele não pode entregar, de forma nenhuma, é o amor. É a pessoalidade. É o amor de Cristo. Porque da mesma forma que a pessoa que ajuda o outro, vendo Cristo, aquela pessoa que também é ajudada, ela vê Cristo na pessoa que ajuda. A ajuda estatal, ela nunca pode criar um vínculo humano. Ela nunca consegue fazer isso. O que ela faz? Ela transforma o pobre no número. Ela transforma o pobre em uma estatística. E quando ela faz isso, quando ela reduz o pobre a um número, a um dado, a uma planilha, o que ela faz na prática é tirar a dignidade, o resto de dignidade que aquela pessoa tem. Mesmo que na faculdade, mesmo que os meios de imprensa falam que o objetivo deles é ajudar os pobres, quando transformam pobres em números, o que de fato fazem é tirar o resto de dignidade que ele tem. E todo mundo que é pobre tem vergonha de ser pobre, justamente porque eles são reduzidos ao número. Afinal de contas, fulano é beneficiário do programa tal, ele tem vulnerabilidade. É quase como se ele fosse um sub-humano. Ninguém entende as dores deles, pessoalmente. Ninguém está ali para acompanhar ele, para saber o que foi de fato que aconteceu com ele. Ninguém está ali, o programa, o benefício, não pergunta para ele. Não está ali para acompanhar o que aconteceu com você. Não traz dignidade alguma, mesmo que o mundo secular tentam à força impor isso na cabeça da população. Por leis que proíbam muitas vezes a população de praticar o ato de dar esmolas. Mas, enfim, a gente está num mundo de que tudo que está na Bíblia, o Estado tem que fazer uma lei contrária. Pior ainda, quando até os cristãos, ao pagarem imposto ao Estado, começam a pensar o seguinte: já acomodados, já pago meus impostos, é dever do Estado, para que eu vou dar esmola? Minha esmola está sendo os impostos. O Estado que se vire. Pergunta a você, no dia do seu julgamento final, o Estado estará lá para responder por você quando Deus perguntar por que você não ajudou os pobres? Sua justificativa vai ser: Deus, eu paguei os impostos. Era dever do Estado. Deus vai te perguntar por que você não me amou, porque eu tive fome e não me destes de comer, porque eu tive sede e não me destes de beber. E assim a caridade morre, a comunidade se dissolve. Ficamos todos isolados, no individualismo, cada um por si e um por todos. Todos dependentes de uma máquina burocrática, sistemática, que avocou para si o poder que Deus deu para as pessoas. E aqui precisamos falar da mais perversa, suposta e falsas soluções para este problema: o comunismo. Ele se vende como um grande defensor dos pobres, mas é o extremo oposto da doutrina cristã sobre a caridade. Primeiro ponto, e óbvio, o comunismo é materialista e ateu. Quem é comunista é excomungado da igreja automaticamente. O comunismo, por ser ateu, nega Deus. Nega que os seres humanos têm uma alma imortal e que somos seres aleatoriamente
mais evoluídos do que as outras espécies de seres vivos. Nega também que o ser humano tem uma dignidade que transcende. Isso é, aquela dignidade que vai para o depois, que vai para depois da nossa vida. Para o comunista, somos apenas matéria. Isso destrói, isso corrói toda a base da caridade. Por isso que TL, nada disso, que infelizmente contamina a igreja da nossa época, nada disso é verdadeiro. Tudo isso na realidade é satânico quase. E por que corrói? Porque ao não admitir que os seres humanos têm uma dignidade transcendente, quer dizer que não somos imagem e semelhança de Deus. É isso que os comunistas querem dizer. Segundo, também óbvio, o comunismo ele não promove, nem é o objetivo dele promover a caridade. Ele promove apenas a luta de classes e o ódio. Ele instiga os pobres à inveja e o ressentimento daqueles que têm mais. A caridade une, o comunismo divide. A caridade ama, o comunismo odeia. E terceiro, talvez o mais importante aqui, o comunismo ele não é dar-se de si. Não é eu vou dar o que eu tenho, não vou me dar ao outro. Eu vou roubar de um e vou dar ao outro. É isso que o comunismo prega. E isso ainda de forma sistemática. É você roubar de um monte, aí depois de tudo juntado, você vai distribuir. Ele nega direitos naturais, como o direito privado, da propriedade privada, que a igreja sempre defendeu. Quando você tira à força, roubado, algo de alguém para entregar a outro, isto não é caridade, isto é roubo. Caridade só existe na liberdade. É você dar-se por livre e espontânea vontade ao outro. Você vai dar o seu tempo ao outro, você vai dar a sua atenção, você vai dar o seu carinho. Você vai dar, porventura, algum bem material, mas você vai convidar aquela pessoa a ver em você Cristo. Desde o início do comunismo, o Papa Pio XI, na sua encíclica Divini Redemptoris, disse o seguinte: o comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum uma colaboração com ele. Por quê? Porque ele é contra a família, porque ele é contra Deus, ele é contra a religião, ele é contra a propriedade privada, ele é contra a caridade, ele é contra tudo. Aí ainda tem cristão que é comunista. E além do claro, ele empobrece todos de uma forma igual. Então o que fazer? Você pode me perguntar. Como eu posso viver a caridade cristã verdadeiramente hoje? Primeiro, resgate a esmola. Dê esmola. Sempre que puder dar esmola, dê. Não tenha vergonha de dar, independentemente se na igreja, se na frente da igreja, se pessoas que você conhece. Quando você for dar a pessoa, depois que você tem entregue, a pessoa te julgar, não tenha vergonha. Quando alguém estiver ali pedindo, lembre-se, ali é Cristo. Dê com generosidade. Dê com prudência, mas dê. Sempre dê. E se puder, dê mais do que dinheiro. Dá seu tempo. Dá sua atenção. Dá sua presença. Faça com que aquela pessoa se sinta digna. Segundo, viva em comunidade. Se cada pessoa cristã começar a ter esta consciência de que devemos viver em comunidade, não só dentro da igreja, mas fora dela, claro, preferencialmente com as pessoas da igreja, entre as famílias, se ajudando as pessoas pobres, de forma não estatal, de forma pessoal. Não terceirize jamais a caridade para o Estado. Conheça os pobres do seu bairro, da sua paróquia, da sua cidade. Organize, como eu disse, com outras pessoas, com outros católicos, para ajudar de forma pessoal, concreta. Fortaleça sua família, fortaleça a comunidade, com amor e com serviço. Terceiro, seu papel é ser caridoso. Exercer a caridade não é de julgar. O papel é de ajudar a pessoa. O papel de juiz fica para Deus. Seu papel é amar, não é fiscalizar. Por fim, lembre-se sempre, você também é um mendigo diante de Deus. Afinal de contas, ninguém vai a uma pessoa mais pobre pedindo algo a ela. Sempre vai a alguém mais rico. Por isso que a caridade é uma das únicas formas de amar verdadeiramente o próximo como a si mesmo. Porque na maioria das vezes em que amamos, queremos algo em troca. Você aplica a caridade não esperando nada em troca. Isto é amar o próximo verdadeiramente. Quando você dá, é um desapego
aos bens materiais terrenos. E você não perde nada. Na realidade, você só ganha, porque você participa da generosidade divina. A visão cristã, ela não é ingênua. Ela não promete acabar de um dia para o outro com a pobreza, por decreto ou por revolução. Ela promete algo muito maior do que isso. Ela promete transformar corações. Quando corações se transformam, a sociedade se transforma. Com amor e com esmola e caridade. Logo, se terá mais pessoas ajudando do que precisando de ajuda. A próxima vez que você veja aquilo como um problema social. É isto que o Estado quer impor na sua cabeça. Veja naquela pessoa, Jesus Cristo, que te oferece a verdadeira oportunidade de realizar a verdadeira caridade cristã. Por fim, a caridade não é teoria, é prática. Não é estatística, é encontro. Quando damos esmolas com fé e discrição, tocamos o próprio Cristo. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que de alguma forma ele tenha ajudado a você a refletir sobre a questão da caridade. Espero que você fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.